vocês estão? Eu estou bem, melhor agora, porque estou aqui gravando mais uma aula para vocês, certo? Hoje eu irei ministrar para vocês, o componente curricular de Sociedade e Cultura. Estão preparados? Isso! Então, antes de começar, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês e, é claro, pegar o nosso material, o nosso caderno e o lápis. Pegaram? Ótimo! Hoje nossa aula será uma retrospectiva do conteúdo da aula anterior. Isso mesmo! Hoje nós iremos rever, e fazer algumas atividades e responder sobre o que nós vimos na aula passada. Vocês lembram do que foi que nós falamos? Isso, sobre o eu, o outro e nós. Eu vou ler só um pouquinho novamente e depois nós iremos retornar aqui para a atividade, certo? Vamos lá? Disse assim, olha, o eu significa afirmar que cada sujeito é único, histórico, movido por sentimentos, interesses, vontades, desejos e características próprias de ser e estar no mundo. Então, como eu já tinha explicado, eu sou única, porque eu tenho meus desejos, minhas emoções, meus sentimentos, meus interesses. A mesma coisa é vocês. Vocês também são ser únicos, porque cada um de vocês tem sentimentos, vontades, emoções, cada um tem a sua. Aí ele diz assim, mas para que o eu se constitua, é necessário o outro, que inicialmente são seus familiares, vizinhos, outras crianças e os adultos da sociedade, que assim como você, também possuem desejos e características próprias. Ele quer dizer o quê? Que além de mim, tem o outro. Que o outro também tem as mesmas emoções, diferentes, é claro, das minhas. Por exemplo, eu aqui, eu sou o eu e você aí é o outro. Eu tenho os meus desejos, as minhas vontades. Você, sendo o outro, tem os seus desejos, as suas vontades. Quando ele diz que para dar início é os seus familiares, vizinhos e os seus colegas, porque o seu contato principal, primeiramente, será com seus familiares. Então, vai ser nesse contato, nesse convívio que você também já vai aprendendo a entender o outro, porque você vai ter que entender que seu irmão não é igual a você, você vai entender que papai e mamãe também têm pensamentos, emoções e características que não são igual à sua, certo? Então, a partir desse momento, dessa convivência, você já vai percebendo que, além de você, que é o eu, tem o outro, e que para podermos viver bem, temos que aprender a respeitar. Eu a respeitar o outro e o outro me respeitar. Aí formaremos o nós. Vamos lá continuar? Ele diz assim, a partir dessas relações, você aprende a se identificar e a se diferenciar do outro, no que se refere ao seu aspecto físico, aos hábitos, costumes, formas de ser, de estar e de relacionar. Nessas relações se constitui o nós, o que eu acabei de explicar para vocês. Entenderam? Que a partir do momento que eu vou aprendendo a conviver com essas pessoas, a respeitar, eu vou também aprendendo a viver em sociedade, que é o nós. Aí ele diz, nessas relações se constitui o nós, que se materializa na tomada de consciência de que a existência de um grupo humano, de um coletivo heterogêneo, amplo e diverso, que se constitui da junção do eu e do outro. O nós permite a você
desenvolver o sentido de pertencer a um grupo social, no qual relacionar-se possibilita conhecer, cuidar, compartilhar saberes e conhecimentos produzidos culturalmente sobre si, sobre o outro e sobre o mundo físico e sociocultural. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês estão numa sala de aula onde tem vários colegas, não é isso? Agora, será que todos os colegas que estão ali na sala, na sua sala, são iguais a você? Não. Na sua sala tem pessoas morenas, tem negras, tem brancas, tem gente de cabelo loiro, tem gente de cabelo ruivo, tem de olhos claros, olhos escuros. Tem pessoas que podem ter alguma deficiência física, seja auditiva, seja visual, seja motora, que precise de uma cadeira de roda para se locomover. E aí, eu posso julgar porque essas pessoas não são iguais a mim? Não. Eu tenho que entender a diferença delas. Eu tenho que entender que elas não são iguais, mas eu tenho que respeitar. Outra coisa, quando a professora está fazendo uma atividade e pergunta: Luiz, qual a cor que você mais admira, que você mais gosta? Aí Luiz vai e diz: o preto. Aí Laís vai e fala: não, pois eu gosto do rosa. E aí começa uma discussão. Será que a gente está aprendendo a viver o eu e o outro? Não. Para viver o eu e o outro, eu teria que respeitar o gosto de Luiz, como também Luiz teria que respeitar o meu gosto. E aí assim, nós viveremos em sociedade, formando o nós. A mesma coisa nas brincadeiras. Muitas vezes a gente se reúne, vamos fazer uma brincadeira, olha, vamos brincar agora de pega-pega. Aí o outro diz, não, nós vamos brincar agora de amarelinha ou de videogame. E aí diz, não, eu quero brincar disso, outro quer brincar disso. E cadê o respeito das opiniões, dos gostos? O porquê não chegar e dizer, pronto, agora nós iremos brincar um pouco de pega-pega, depois nós iremos brincar um pouco de videogame. O que foi que aconteceu? Eu entendi o eu e entendi o outro. Eu irei fazer a minha vontade e irei também fazer a vontade do outro e vice-versa. Porque tem que ser assim para que a gente possa viver em sociedade. Nem todas as vezes eu vou aceitar a sua opinião. Não vou entender porque eu tenho a minha, mas eu não preciso discutir. Certo assim, meus amores? Vocês entenderam agora que o eu, o outro e o nós irá percorrer na nossa vida eternamente? Isso até os dias que a gente estiver aqui na Terra. Porque nós temos que aprender a respeitar, a valorizar e aprender com o outro. Certo assim? Então agora vamos para a nossa atividade? Isso mesmo! Olha, a nossa atividade de hoje será sobre uma história que eu contei. Certo assim? Vamos lá? Estão preparados? Ótimo! Na primeira questão, eu perguntei qual é o título da história. Só fazendo a retrospectiva, eu contei para vocês essa história aqui. Um mundinho para todos. Essa foi a história que eu contei. Então, quando eu pergunto qual o título da história, muito fácil. Um mundinho para todos. Então, o meu título é Um Mundinho para Todos. Professora, por que um mundinho para todos? Porque todos terão que viver nesse mesmo mundinho, respeitando e valorizando as diferenças, certo? Aí eles dizem aqui, ele me pergunta, quais eram as diferenças com as quais eles conviviam desde que eram bebês? Isso tem nessa historinha aqui, certo? Nessa historinha tem dizendo aqui, olha, que os homenzinhos desde o nascimento conviviam com suas diferenças, que não se resumiam somente à diversidade de cores.
que ele quer dizer assim, que não só era a cor da pele, as diferenças que desde bebê eles já tinham que conviver, mas também as emoções, não é isso? As diferenças das emoções, das deficiências físicas, né? Das deficiências físicas e também de todas as suas características físicas, porque terá pessoas brancas, negras, gordas, magras, altas, baixas, então, e das características físicas, porque são as características que eu posso visualizar, que eu posso ver, não é isso? Tanto as deficiências físicas, como eu já expliquei, como as características, que eu posso dizer, olha, a Lana é diferente de mim, pois eu tenho cabelo loiro e a Lana tem um cabelo preto. Eu tenho os olhos castanhos, a Lana tem os olhos pretos. Eu sou baixinha, a Lana é alta. Então, essas características físicas são fáceis de eu notar. Já as emoções, as dos desejos, são mais difíceis de eu perceber logo de cara, certo? Aí diz aqui na terceira, e nós? Somos todos do mesmo jeito? Ou também apresentamos diferença entre nós? Ele quis dizer que na história ele contou que tinha pessoas azuis, verdes, brancas, amarelas. Aí ele quer saber em nós aqui, eu como professora, você como aluno, como colega, nós somos iguais ou somos diferentes? Apresentamos diferenças, hein? Isso mesmo, nós também, né, apresentamos diferença, nós também apresentamos, né? Também apresentamos diferenças. Por que nós apresentamos diferenças? Porque nós temos meninos, meninas e todas essas outras coisas que eu já falei. Eu tenho meus gostos, minhas emoções, minhas vontades. Vocês têm a de vocês, não é isso? Pronto, minha vontade foi ser professora. Será que vocês têm que ser professor e professora também? Claro que não, porque vocês têm a vontade de vocês. Então, essa também é uma das nossas diferenças, certo? Aí aqui já no quarto, né, na quarta questão, ele diz assim, será que aprendemos no mesmo ritmo e sabemos fazer as mesmas coisas? Todos sabem andar, nadar, andar de bicicleta. O que ele quer saber é assim, todos nós sabemos aprender no mesmo ritmo? Sim ou não? Não. Por exemplo, tem coleguinhas que aprendem mais rápido a responder o dever de matemática. Outro coleguinha já tem mais um pouquinho de dificuldade, como ele disse aqui na historinha, que ele disse assim, olha, na escola, né, que eu mostrei até para vocês na outra aula, na escola algumas crianças aprendiam rápido, outras levavam mais tempo e precisavam de mais ajuda. Isso acontece não só na escola, como no dia a dia. Por exemplo, ele me perguntou aqui se todos nós sabemos fazer a mesma coisa. Claro que não. Tem pessoas que sabem andar de moto, outras sabem dirigir. Eu já sei andar de moto. Minha irmã não sabe, ela sabe dirigir. Eu já não sei dirigir. Estão vendo que nós não somos obrigados a todos saber as mesmas coisas? A mesma coisa vocês. Alguns sabem responder o dever de português mais rápido, outros sabem mais o de matemática, e assim nós iremos levando a nossa vida. E quem sabe mais de matemática vai ajudar ao que não sabe, e o que sabe mais de português vai ajudar o que não sabe, porque isso é viver com o outro, é viver em nós,
em sociedade, em grupo, respeitando as habilidades e a deficiência de cada um. Aí ele diz assim: e sabemos fazer as mesmas coisas? Não. Todos sabem nadar? Não. Andar de bicicleta? Todo mundo tem que saber andar de bicicleta? Não. Então, essa resposta aqui do quarto seria não, porque alguns de nós temos habilidades para algumas coisas e outros para outras coisas, certo? Nós não somos obrigados a desenvolver as mesmas habilidades. Tá bom assim? Já aqui, vocês podem dizer, professora, do quarto pulou para o sexto. Não, é porque eu trouxe essa imagem aqui, aonde tinha também na historinha. Olha, na historinha tem assim, lá no norte, eles gostavam de tomar sorvete, porque fazia, aí ele diz aqui na historinha, olha, os homenzinhos que viviam no norte gostavam de andar descalços e tomar sorvete, pois lá fazia muito calor. Qual é essa imagem desses dois aqui que reflete para vocês o calor? São esses meninos aqui na praia, né, com o sol, ou esse daqui que está de gorro, de cachecol, com roupa de frio? Isso mesmo, então eu vou pintar essa figura daqui. Já na outra ele diz assim: lá no sul bebiam chocolate quente todas as noites, porque fazia muito. Aí aqui na historinha também, que eu contei para vocês, tem dizendo, eu vou ler novamente, olha. No sul era diferente, fazia frio e os homenzinhos de lá usavam gorro, cachecol e bebiam chocolate quente todas as noites. Então, qual dessas imagens aqui representa o frio? São o pessoal, o menino aqui de biquíni na praia ou é ele aqui de gorro e cachecol? Isso mesmo, seria o correto eu pintar esse daqui. Estão vendo como é muito fácil? E como é que eu consigo, professora, responder? É só ler e interpretar e saber que essa historinha aqui está falando de nós mesmos. Isso mesmo, dos nossos gostos, das nossas vontades, que no norte tem pessoas de uma forma, no sul tem pessoas que têm outras habilidades, né? Aqui eles curtem muito o frio, já que curtem muito o calor. E por isso a gente pode se distanciar? Não. Quem é que não gosta de poder passear na neve? Quem é que não gosta de dar neve e poder vir para uma praia? Então isso são gostos, são diferenças e que a gente tem que aprender um com o outro. Já aqui é a sexta questão, porque essa era a quinta, aí na sexta diz assim: existem características físicas que tornam as crianças diferentes. Na história acima, cite pelo menos 3. Muitas das vezes a gente tem a mania de dizer, olha, aquela criança é diferente porque ela tem uma característica física bem marcante. E aqui na historinha, se vocês perceberem, olha, tem essa daqui que ela está andando com um cachorrinho. Aí eu vou ler só essa partezinha aqui para vocês, para que vocês entendam, olha. No mundinho existiam homenzinhos que não enxergavam muito bem e precisavam da ajuda para caminhar pela cidade. Então, o que ele quer dizer que uma dessas características desses homenzinhos que eu coloquei aqui como crianças, porque para que vocês pudessem entender melhor, é o que? A visão. Ela tem uma deficiência, né? Uma característica que é a deficiência da visão, que a torna diferente. Mas só será essa característica dela que podia tornar ela diferente dos outros? Não, é a cor, o tamanho, o desejo, as emoções. Mas essa característica acaba marcando, porque é uma característica que a gente vê, logo percebe, além das outras, mas que marcam. Então, seria a deficiência visual,
Outra aqui diz também assim, olha, havia outros que não escutavam direito e alguns que eram mudos, então eles conversavam através de gestos. Qual é a característica marcante? A surdez, não é isso? Porque ele era surdo e mudo. Já esse outro aqui, eles estão em uma cadeira de roda. Qual é a característica marcante? A deficiência motora de se locomover. Aí diz assim, no mundinho, né? Viviam alguns homenzinhos que não podiam andar e por isso usavam cadeiras de rodas para se locomover. Então, ele pede para que eu possa citar 3. Eu poderia citar aqui 3, né? Que seria a característica, né? Característica visual, característica visual, motora e essa daqui que é de surdo e mudo, certo? E aí, professora, só por isso que eles são diferentes? Não, eu sou diferente de vocês e eu não tenho nenhuma dessa característica de deficiência, mas eu sou diferente porque eu tenho os meus gostos, as minhas vontades, as minhas emoções e vocês também. Então, vocês entenderam como é a gente poder partilhar o eu, o outro e o nós? Eu espero que depois dessa aula vocês possam ter mais empatia, mais amor, mais carinho com o outro, certo? Porque assim nós formaremos um nós feliz, onde viveremos em uma sociedade em paz. Tá bom assim, meus amores? Então espero que tenham gostado da retrospectiva da aula de hoje e até a próxima aula.